Olá, Oi, bom Rafael. dia. Tudo bem? Estou bem, e você? Tudo bom. Eu vou só deixar aqui o comentário do que se trata a live para nós começarmos. Para quem entrar, Ok. ter ciência da nossa temática. Combinado. Só um instantinho. Só tá entrando aí. Isso, já fixei o nosso comentário. Enquanto o pessoal entra, eu quero fazer os meus cumprimentos iniciais, em seguida passarei para você. Quero agradecer essa imensa oportunidade de dialogar sobre o processo civil, que é uma matéria que você é apaixonado, domina, e para situar os nossos participantes, quem é Guilherme Sarri Carreira? Guilherme Sarri Carreira é juiz de direito no estado de Goiás, atuando na comarca de Bom Jesus e Itumbiara. Possui pós-graduação pela Unesp, é especialista em processo civil pela PUC São Paulo, mestre em processo civil pela PUC São Paulo, professor de processo civil e consumidor na Faculdade Unicerrado, em Goiatuba, foi coordenador da pós-graduação da ESMEG e professor da ESMEG. Então, uma pessoa muito qualificada para falar da temática de processo civil. E uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial por nós termos um contato em razão da docência. E, então, o meu muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo para aqui falar sobre processo civil, o que será do processo civil pós-pandemia. E eu quero agradecer os diretores da ESA por sempre estar nessa linha de frente aqui, auxiliando esse projeto ESA Live, os conselheiros, o diretor-geral, o doutor Rafael Lara, quem me oportunizou esse diálogo com o professor Guilherme. E quero agradecer também os nossos alunos, meus alunos, os seus alunos, Guilherme, e também os professores da Unicerrado. Nós somos professores da Unicerrado, tanto eu quanto o Guilherme. E assim, os professores apoiaram muito pelo fato de ser dois professores estar junto à ESA nesse projeto. Então, meus cumprimentos a todos vocês, minha gratidão por esse apoio e por estar assistindo essa live. Eu passo para você, Guilherme, para você fazer os cumprimentos iniciais que você queira, antes de nós entrarmos na temática. Ok. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Rafaela, você me permite chamá-la assim, né? A gente já tem um contato próximo. Vamos, pelo menos Claro. nesse nosso ambiente, quebrar aqui um pouquinho o protocolo. Eu não vou te chamar de doutor e nem você me chama de doutor. Até porque a gente tem uma proximidade grande na instituição e Sim. lá nós somos professores. Então, queria agradecer o convite que foi feito, agradecer a ESA pela oportunidade da gente poder estar dialogando um pouquinho, né, sobre o processo civil nesse período aí. Esse período que nós estamos vivendo é um período de anormalidade, né, a gente nunca passou por isso, é algo muito novo para todo mundo, é difícil para a magistratura, está sendo difícil para a advocacia e está sendo difícil para o jurisdicionado, não tenha dúvida, né? E eu acho que esses diálogos, esse intercâmbio entre magistratura, OAB, magistratura, Ministério Público, esse intercâmbio entre as instituições, isso é muito positivo, que cada um consegue enxergar a problemática do outro e buscar nesse diálogo soluções, né? E o tema aqui hoje é algo meio... A gente vai fazer um juízo de futurologia aqui, né? O que vai ser do processo civil daqui para frente? O que esse período vai nos ensinar, né? Então é algo, eu acho que vai ser um bate-papo bacana e é um bate-papo realmente, a gente vai aqui tentar compreender onde o processo vai chegar depois
depois dessa realidade, né? Eu tenho algumas percepções do que isso pode acontecer, e vou tentar, enfim, trazer essa minha experiência um pouquinho aqui nesse diálogo nosso aqui. Eu queria cumprimentar os nossos alunos, eu vi alguns juízes aí presentes, doutora Laura, alguns assistentes, alguns advogados, tanto daqui da região sul, comarca de Tumbiara, Goiatuba, a comarca em que eu atuo, Bom Jesus. Eu queria cumprimentá-los, e cumprimentar os nossos alunos também. Que bom. Em falar da sua experiência na docência e nesse diálogo entre o Poder Judiciário e a advocacia, inclusive você é nosso professor da Escola Superior de Advocacia, da ESA, já ministrou alguns cursos para nós professores em Goiânia e também no interior. Então, esse diálogo não é de agora, já é um diálogo existente desde o ano passado. Sim, e que muito nos engrandece. Vamos então entrar para o tema, depois dessas saudações iniciais. Nós estamos falando de um momento excepcional, pegou todos de surpresa, não a nível nacional, mas a nível mundial. Não estávamos preparados para esse enfrentamento, nem juridicamente, nem socialmente e tampouco financeiramente. Houve uma modificação essa que foi tão abrupta que está mudando a cultura. A cultura, nós estamos tendo uma outra visão e estamos tendo resiliência em aceitar e em adaptar-se. Sim. E aí primeira pergunta você já até trouxe na sua introdução, que era a leitura desse Covid na sua perspectiva. Eu vou passar já para a nossa temática. O artigo 478 trata muito da teoria da imprevisão. Diante de fatos supervenientes. Fatos supervenientes quando nós estamos lidando com uma execução continuada e diferida. Ele autoriza o devedor não cumprir com a obrigação na hipótese de uma execução continuada e diferida, haver um fato superveniente que impeça. Aí eu lhe pergunto, qual a sua visão diante da teoria da imprevisão para o Código de Processo, para o direito processual civil hoje e para o futuro? Rafaela, eu tenho assistido algumas lives, principalmente do pessoal focado e pessoal que atua muito com direito civil, porque essa temática das revisões contratuais, ela vai passar necessariamente pelo direito civil, né? E aí eu gostei muito de uma colocação feita pelo professor Rodrigo Mazei, lá do Espírito Santo, que ele constrói esse raciocínio pautado no professor da USP, o professor Simão, na qual ele fala o seguinte, que nós tínhamos uma realidade antes da Covid, que era o que a gente estava habituado, né? Nós tínhamos a nossa rotina, nós tínhamos a nossa realidade. Essa realidade já ficou para trás. Essa realidade que ele chama realidade A, ela ficou para trás, é passado. Hoje nós estamos vivendo numa realidade que ele chama de realidade B, que é esse período pandêmico. Nós estamos aí vivendo um período de restrições, de limitações, a gente não está saindo de casa, a gente não está conseguindo realizar audiências, tem gente que não está conseguindo realizar suas atividades econômicas, e isso pegou todo mundo de surpresa, não há dúvidas que isso é um fato imprevisível, né? Enfim, e vamos caminhar para uma outra realidade, que é a realidade C, é o que vai ser daqui para frente. Conversando um pouquinho com alguns professores e pensando um pouquinho nessas revisionais, que você fala um pouquinho na teoria da imprevisão, eu queria tecer aqui duas observações. O que eu acho que vai acontecer com as revisionais é algo que não vai... eu vou ter que ter uma análise muito concreta, muito pontual de cada caso. Eu acho que pós-pandemia, nós não vamos conseguir ter revisionais padronizadas.
Por que eu estou falando isso? Veja a diferença. Quando a gente fala hoje, e 5, 6 anos atrás, isso tinha demais, essas revisionais de contrato bancário, a gente pegava muito, eu já cheguei a analisar muitas revisionais de financiamento de veículo. Então você pegava um financiamento de um veículo e todas as teses eram teses padronizadas. Semelhantes. Enfim, o contrato era muito igual, né? E aí você tinha lá no contrato de financiamento. Eu tinha a tarifa de emissão do carnê, a tarifa de abertura do cadastro. Eu tenho ali a possibilidade de juros sobre juros. O juro cobrado está acima da taxa média de mercado. Enfim, eram questões repetitivas. Então, quer dizer, milhares de contratos, óbvio, com algumas variações, dependendo da instituição financeira, ele tratava dessas cláusulas. Então, isso gerou uma repetição. E, obviamente, essas questões foram sendo discutidas no primeiro grau, segundo grau, e acabou que chegou no STJ, e o STJ padronizou essas teses, fixou essas teses, e isso acabou depois tendo um efeito repetidor aí no primeiro e segundo grau, né? Pautado aí até nessa ideia de teses vinculantes, precedentes vinculantes, enfim, toda essa sistemática do código. Então, eu enxergava as revisionais muito nisso. Né? Algo muito padronizado. Eu acho, e aí fazendo novamente um juízo de futurologia aqui, porque a gente está pensando no futuro, vai haver revisionais pautadas aí no 478, na teoria da imprevisão, enfim, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Só que eu acho que essas revisionais, elas não vão ser padronizadas. Eu acho que o advogado não vai conseguir, e ele vai ter que ter esse cuidado de sair da padronização. Porque a Covid-19 e esse período pandêmico, ele atingiu a todos nós de uma maneira diferente. Então, assim, eu não vou conseguir ver muitas teses repetitivas, não vejo. Por que eu estou falando que vai ser algo muito... Eu acho que a gente vai ter que trabalhar essas revisionais de maneira muito pontual, de maneira muito concreta. E aí a importância do advogado nesse ponto. Eu acho que o advogado vai ter que demonstrar muito isso, o que se tinha nessa realidade que eu falei antes da Covid, qual era a situação econômica, qual era a condição contratual, e como isso afetou o contrato no período B, no período da pandemia. Porque vai ter empresas aí, determinadas situações, que elas, na verdade, vão sair dessa crise muito melhor do que entraram. Vai ter situações que isso vai acontecer. Eu vou ter situações também que diversas empresas, diversos contratos vão ser afetados de uma maneira muito negativa. Mas aí é que está a importância de mostrar numa possível revisional a realidade que se tinha e a realidade que surgiu durante a pandemia. Então, assim, eu particularmente não consigo ver revisionais padronizadas. Não consigo. Assim, vou te dar um exemplo, que a gente já está vendo aí, né? Questões muito polêmicas. Está vendo já decisões trabalhando com questões não de moratórias de contrato, mas de diminuições de valores de aluguéis. Isso já tem várias decisões em todo o país, algumas reduzindo 30%, 40%, 50%, a questão do aluguel. Eu fico pensando, e refletindo, essa redução, esse patamar que constou na decisão, veio da onde? Eu preciso ter um critério para isso. Eu não posso falar que da minha cabeça vou reduzir o contrato em 50%, o valor do aluguel em 30%, em 40%, em 50%. Qual que é a situação concreta? O que me leva a reduzir o valor desse aluguel? Então, por exemplo, assim, eu fico pensando, o cara tem um aluguel no shopping, paga lá valores no estabelecimento de shopping center. O shopping está fechado, a gente sabe que está fechado. Isso afetou a venda da empresa, a venda daquele lojista? Provavelmente que sim. Se o shopping está fechado, como é que ele está efetuando a venda? E aí, vai afetar no valor de um aluguel que ele paga?
Então, assim, eu acho fundamental, acho muito fundamental, que essas duas realidades venham para o processo. Eu preciso saber o antes, como era, e como ficou durante a pandemia. E aí, nesse aspecto seu, eu vou trazer o que encaixa o artigo 393 do Código Civil. O devedor não responde por prejuízos da sua obrigação em razão de caso fortuito ou força maior, que seria a pandemia. E aí você também está me trazendo o contexto que não basta previsão legal, tem que haver provas para que essa prova construa o nexo causal entre a situação anterior e a situação posterior que vá mudar a conjuntura real dele. Exato. E aí, então, a sua perspectiva é que, embora existam alguns dispositivos, tanto no Código Civil quanto no Código de Processo Civil, que trata de caso fortuito, força maior, fato superveniente, é possível sim, na análise prática, mas desde que casuisticamente observado. E aí você está me trazendo a necessidade do advogado fazer essa análise, apresentar provas suficientes que demonstrem o nexo causal entre a situação anterior e posterior, justamente para provar que houve uma alteração fática. E essa questão que você trouxe é tão importante que, inclusive, seria até uma pergunta minha, se esse momento de pandemia não seria uma carta branca para pessoas que não tivessem, para as pessoas que tivessem intenção de causar prejuízo ou de fraudar, não cumprir as suas obrigações. Porque todo mundo vai alegar, vai alegar que o momento é de pandemia, a crise foi instalada epidemiológica, financeira, social, e daí não houve o cumprimento. E aí eu tinha até essa pergunta e você já me respondeu. É possível alegar, desde que no caso concreto. Então, nessa concepção, o artigo 393, assim como o 478, na sua concepção de processo, não é presumível. Tem que ser analisado no caso concreto diante de prova. Sim, não tenha dúvida. Eu acho que o período, não é porque nós estamos vivendo um período de restrição, um período de pandemia, que a gente vai rasgar os contratos, não é isso. A gente tem um dever de observância e de respeito. É óbvio que o contrato, ele já não é visto como algo imexível, algo imodificável, como era no século passado, né? Isso já está superado há muito tempo. Mas simplesmente eu não posso concordar com a alegação de que eu estou num período de crise, eu estou num período de pandemia, então a gente precisa relativizar todas as obrigações pactuadas. Espera lá, não é assim, não é por aí. Realmente houve uma alteração do quadro fático. Como é que isso alterou? Isso precisa vir, isso precisa ser demonstrado no âmbito processual para que a gente possa, então, com base nisso, analisar efetivamente o contrato, né? Assim, eu fico muito receoso, igual eu falei anteriormente, e está havendo muitas decisões já com essas questões de relações locatícias. O pessoal vem suspendendo a cobrança do aluguel, estabelecendo uma redução de 30%, 40%, 50%. É óbvio que a gente não conhece o processo, né, para falar. A gente só muitas vezes vê a notícia, não tem acesso aos autos. Mas da onde que se tirou esse 30% de redução, esse 40% de redução? Então, assim, isso não pode sair da cabeça do advogado que, não, eu quero a redução de 70%, 80%, 90%, e também não pode sair da cabeça do magistrado, né? Precisa ter prova, uma análise. Quer dizer, por que 30%? O meu faturamento caiu 30%, como é que você demonstra essa queda do seu faturamento? Então isso é fundamental. De repente, seu faturamento não caiu nada. Quer dizer, você se adaptou, fez vendas pela internet, o problema é que você conseguiu sair da crise, de repente, maior do que você entrou. Então, assim, isso não justifica, por exemplo, a revisão do seu contrato. Até mesmo porque tem que se analisar conjuntamente os princípios da boa-fé, pacta sunt servanda, e o princípio da cooperação.
Aí, Rafaela, você entrou num ponto que eu acho que é fundamental, e eu acho que isso é principalmente, já que a gente está aqui um diálogo aberto entre magistratura e OAB, eu acho que o advogado vai ter um papel fundamental nesse período que nós estamos vivendo e pós-pandemia, essa realidade que nem foi colocada aqui. Você falou muito aí de boa-fé, né? Quando a gente fala de boa-fé, e aí onde eu quero fazer a ligação com o papel do advogado, eu acho que esses problemas contratuais, o dever de renegociação aí vai ser fundamental. O dever de renegociação aí vai ser fundamental. E aí, quando eu falo de renegociação, eu tô colocando isso num plano não judicializado, num plano de negociação mesmo, num plano extrajudicial. E aí é onde eu acho a importância do advogado. E a importância do advogado aí de tentar resolver isso de maneira extra, e quem sabe mediante e através de meios alternativos de solução de conflito. De repente buscar uma mediação extrajudicial. E aí, quando a gente fala de uma mediação extrajudicial, é fundamental que o advogado ele atue com transparência, com boa fé. As duas partes da relação contratual, elas precisam renegociar pautado na realidade que se tem. Agora, para essa realidade vir para a mesa, eu preciso da boa fé de ambas as partes. Vai ser necessário, vou usar aqui, vou usar uma palavra corriqueira. Nós vamos ter que abrir todas as cartas. Eu acho que nesse dever de renegociação, as cartas têm que ser colocadas na mesa. De ambas as partes. De ambas as partes. Tá? E aí, quando a gente fala da mediação extrajudicial, desse dever de renegociação, dessa transparência, seria muito interessante para o advogado se tentar, de repente, ao fazer isso, estabelecer uma confidencialidade nessa renegociação. Tentar resolver isso extra, fazer uma mediação, quem sabe, extra, com boa-fé total, com transparência total, com cartas na mesa. E, obviamente, se você não quer levar isso depois numa eventual judicialização, você fecha isso com o dever de confidencialidade, que é inerente um pouquinho aos princípios que regem a mediação. Então, você consegue negociar com transparência e fecha isso para que ninguém tenha acesso com uma cláusula de confidencialidade. Eu acho que isso, o advogado, eu acho que seria um bom caminho para evitar a judicialização e se obter aí, quem sabe, uma renegociação nesse período que nós estamos vivendo, aí, nesse período de crise. Então, eu acho que é uma ideia boa. Acho que seria um caminho legal. Né? Certo. E aí, essa transparência tem que ter. Tem que ter. Não adianta ficar escondendo. Quer dizer, para o próprio julgador, isso vai ter que ser demonstrado. Eu vou precisar saber o que da sua realidade mudou, que justifica aí essa revisão. Então, eu acho que esse dever de renegociação ele é fundamental nesse período e acho que realmente a advocacia vai ter um papel importantíssimo nisso. Eu concordo. O momento agora é de diálogo. Sim. Antes de levar à judicialização, até mesmo para evitar um inchaço processual e congestionamento do Poder Judiciário, o diálogo é um momento de construção de pontes. Sim. Visando a satisfação da parte. E nós falamos muito de revisão contratual. E eu vou fazer um adendo para nós trazermos a respeito da sentença. Lá na seção da coisa julgada, o artigo 505, inciso 1º, traz a hipótese da sentença ela ser revista em se tratando de decisões, em se tratando de fatos posteriores que tenham alterado tanto a situação fática quanto a situação de direito, o estado de fato e o estado de direito. E aí eu pergunto para você, isso quando nós estivermos diante de trato continuado, aí voltamos de novo naquela situação de uma obrigação diferida, de uma obrigação continuada.
como que você analisa esse artigo 505 numa análise da coisa julgada e a segurança jurídica com a pandemia? O artigo 505 fala assim, ó, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Inciso 1º. Se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que a parte poderá pedir a revisão do que foi estatuído em sentença. Ou seja, vai haver uma relativização da coisa julgada. E esse momento de pandemia é um momento que nós podemos encaixar aqui no estado de fato, estado de direito que foi modificado. Rafaela, veja, esse dispositivo, eu não vou entrar aí nas teorias que explicam ele, longe disso, mas ele abre espaço, por exemplo, justamente para essas relações de trato continuado. Isso é muito comum, por exemplo, no direito de família, essas revisionais de alimentos. Com base nesse dispositivo que ampara, por exemplo, a revisional. Com base nele. Quer dizer, foi fixado os alimentos numa realidade, a realidade hoje é outra. A situação fática é outra, o estado de fato é outro. Isso justifica, por exemplo, a revisão do valor de uma pensão alimentícia que foi fixado lá atrás. Então, assim, eu particularmente, sim, eu vejo muito aplicação, principalmente nessas relações familiares, justamente trato continuado. Eu acho que esse dispositivo não vai ter aplicação nenhuma nessas revisionais de contrato, até porque você tem sempre uma causa de nova aí, que foi o período pandêmico, acho que isso não influencia. Em muitas situações você não teve sequer revisões anteriores, vai surgir agora, e aí vai resolver. Então, assim, particularmente, vejo ele mais aplicação realmente no campo, pensando aqui no campo das relações de direito de família. É onde eu vejo um pouco ele. Não sei se isso vai afetar relações contratuais, não. E ele trata da sentença de mérito. As decisões interlocutórias, por exemplo. Estamos diante de uma ação de alimentos e foi fixado alimentos provisórios, numa decisão interlocutória. E aí, isso foi fixado em 2019, eis que em 2020 entramos com um Covid-19. E isso alterou a situação de fato do responsável pelo dever alimentar. E aí nós estamos diante que o artigo 515, 505 trata da possibilidade de sentença, mas não trata da possibilidade de decisões interlocutórias. Rafaela, as decisões interlocutórias, sendo elas provisórias, elas podem ser revistas. Então, sim, não vejo nenhum tipo de problema. Então, assim, imagina lá numa ação de família, eu trabalho estou auxiliando aqui em Itumbiara na vara de família. Então, se foi proferida uma decisão interlocutória, fixou os alimentos provisórios e com base na realidade A, e supondo que essa realidade ela não mais exista, principalmente para o devedor de alimentos, vamos pensar aqui no cidadão que está pagando, se ele demonstrar nos autos que essa situação se alterou, ele pode pedir essa revisão nos próprios autos em que proferida a decisão interlocutória. Não vejo problema nisso, tá? Até porque ela ainda é uma decisão provisória. Agora, se já tem sentença e coisa julgada, ainda obrigatoriamente ele tem que ajuizar a ação revisional, né? Ou tentar a modificação disso em sede de apelação. Obviamente, o juiz já levou isso em consideração ou não no momento de proferir a sentença. Mesmo nesses casos, eu chamo a atenção de novo, não adianta vir, eu particularmente tenho essa concepção, não adianta simplesmente vir falar, os alimentos foram fixados num valor, agora eu estou num período pandêmico, isso, aquilo. Esse fundamento ele precisa estar amparado. Eu preciso ter uma demonstração disso. Prova, é fundamental isso. Quer dizer, não adianta eu simplesmente... O período pandêmico, essa situação de restrições que nós estamos vivendo, particularmente não me parece que se tem essa carta branca. Ah, não, nós estamos num período, então, de Covid-19, os alimentos foram fixados em 50% do salário mínimo, agora tem que cair para 30%. Ah, mas tem que cair por quê?
Exatamente. Quando eu fixei nos 50, eu levei em consideração uma realidade. Essa realidade mudou? Se essa realidade mudou, justifica a redução. Mas isso precisa, novamente, isso precisa ser demonstrado, comprovado. Senão não vai passar de uma simples afirmação, de uma simples tese, sem fundamento probatório, o que é fundamental para a própria revisão. Eu estava empregado, eu era funcionário de uma loja, eu tinha um salário fixo. Eu fui demitido em decorrência da Covid-19, está aqui abaixo da minha carteira. Opa, pera lá, realmente, você foi afetado pela situação de crise. Vamos então tentar rever aqui. Né? É óbvio que não vou te exonerar, mas uma revisão, num caso, não me parece justificada. É assim, é muita coisa. Né? Ontem eu estava conversando com um professor de previdenciário, saiu uma recomendação ontem do CNJ, falando da impossibilidade de se penhorar o auxílio emergencial, né? Inclusive, até constou isso na resolução ontem, Saiu na resolução. 318 do CNJ. Na verdade, é uma recomendação, ela não tem esse aspecto vinculante, né? Agora, olha que situação legal, né? E aí eu conversando com um colega, e parece que já teve um caso, parece que no interior de São Paulo, já que a gente está no direito de família, daria para eu penhorar esse auxílio emergencial em se tratando de alimentos? Quer dizer, porque salário é impenhorável, mas eu tenho as exceções no próprio CPC. E uma dessas exceções é alimentos. Né? Exatamente. Então, veja, mas olha como são as coisas, né? Esse auxílio emergencial, qual a natureza jurídica dele? Dá para penhorar mesmo numa ação de alimentos? Ou não dá? E aí eu vou devagar um pouco mais. E a importância dele, né, Rafaela, nesse período de crise. Exatamente. É algo assim, é algo que eu fiquei pensando ontem nisso. Eu já tinha sido provocado por uma colega do direito de família que trouxe essa informação, que parece que em São José do Rio Preto um juiz penhorou o auxílio emergencial, e aquilo me incomodou. Eu falei, gente, mas veja, eu vou pensar nesse auxílio emergencial como algo acima de salário. Porque, veja, algo que é inerente à nossa sobrevivência é o salário. E o código resguarda ele. Fala, é impenhorável. Só que ele próprio, o CPC, ele próprio legislador, trouxe algumas exceções. E trouxe para os alimentos. Então, assim, eu particularmente acho, mas realmente estou refletindo um pouco sobre isso, que daria para fazer uma penhora ainda desse auxílio emergencial no caso de alimentos. Só que eu não faria num valor cheio, de maneira alguma, de repente aí em um percentual reduzido, pensando nesse período de crise, porque se eu estou partindo do pressuposto, se o rapaz está recebendo auxílio emergencial, é que ele entra naqueles critérios que foram estabelecidos pelo governo que justificam uma situação de vulnerabilidade, né? aí, de emergência, de vulnerabilidade. Né? Mas do outro lado eu também tenho a emergência dos alimentos, a criança precisa comer, o pai, depende disso. Então, assim, é preciso fazer essa análise, essa ponderação aí, e enfim, no caso concreto, para proferir uma decisão, né? Tanto o auxílio emergencial quanto a pensão alimentícia, os dois têm caráter de subsistência, de sobrevivência. Sim. E aí nós temos uma ponderação de interesses que, na verdade, os interesses são semelhantes. E aí eu vou um pouco além. Lembrando que a criança e o adolescente, ele tem proteção integral pelo ECA. E aí o outro genitor teria condições de, nesse período de crise, sustentar sozinho o filho? Então... Aí nós estamos falando de duas questões. O auxílio emergencial tem essa verba alimentar, na minha concepção, essa natureza. Da outra parte, a pensão alimentícia também tem essa natureza. E eu concordo com você que tem que haver não cheio, porque o cheio já torna a pessoa, o beneficiário do auxílio emergencial, já torna ele mais vulnerável ainda financeiramente. E já que nós estamos falando nesse direito de família, eu vou adentrar numa questão. Como fica a prisão civil do devedor de alimentos em relação
aquela cláusula justa causa. Porque ele pode fundamentar, olha, eu não tenho condição financeira de pagar alimentos em razão da pandemia e eu não vou pagar pensão alimentícia. E aí a prisão dele? O código fala que tem que ser algo absoluto, né? Quer dizer, a jurisprudência sempre foi construída no sentido de que o desemprego não fundamenta isso, né? Mas, Sim. assim, eu acho que tem que olhar um pouquinho com, com cuidado um pouco isso, principalmente nesse período, porque, veja, querendo ou não, a gente sabe que houve uma restrição, é, uma, uma, uma restrição de diversas atividades econômicas. Isso aconteceu. Por exemplo, construção civil no estado inteiro fechou, né? Salvo obras emergenciais, obras públicas, enfim. Mas, por exemplo, muita gente imagina, o cara não tem carteira assinada, mas fazia bico. Fazia bico, trabalho informal. Trabalho informal. Como é que ficou esse trabalho informal nesse período aí? Você entendeu? Tem que analisar isso. E aí voltamos de novo a questão que você abordou da necessidade do advogado de apresentar provas. Sim. Existe o comando da lei que autoriza o inadimplemento diante de uma justa causa. Justa causa essa que não é absoluta, até mesmo o desemprego, por causa justamente da possibilidade de trabalho informal, mas tem que analisar o caso concreto diante das provas. E tem como fazer, né, Rafaela? É difícil. Não é uma prova fácil de se fazer muitas vezes, né? Mas veja, hoje você tem mecanismos que você pode viabilizar isso. Você tem a carteira do cidadão baixada, ele fazia bico, trabalhava com quem? Você não consegue fazer uma ata notarial, você não consegue fazer pegar uma declaração, olha, ele realmente trabalhava comigo, mas nesse período aí eu não, a atividade econômica diminuiu, eu estou mandando o pessoal embora, enfim, tentar trazer um pouco isso para os autos, né? Demonstrar realmente. E aí me parece plenamente possível de repente, acolher essa justificativa, né? E aí, também com a relação à prisão, houve toda uma recomendação do CNJ para colocar em prisão domiciliar, o PL... Exatamente. Agora eu esqueci o nome do projeto, o pessoal está chamando ele de Código Civil da Pandemia, aquele projeto que começou no Senado, agora está na Câmara, que estabelece regras transitórias para esse período pandêmico, aí mexe em diversos artigos do Código Civil. Ele fala da possibilidade também de colocar a prisão domiciliar, enfim, para evitar a reclusão desse devedor de alimentos, né? Agora, cá entre a gente, você põe o cara em prisão domiciliar, a gente já está todo mundo recluso, aí eu fico pensando na efetividade dessa medida. Exatamente. Qual seria a efetividade desse comando judicial? A prisão civil, ela tem um impacto muito grande pela própria coerção que ela impõe. Você vai ser preso, você vai ficar fechado, né? Aí agora não, você vai ficar preso, mas você vai ficar em casa. Cadê a força disso? Enfim, está tudo muito relativizado, né? A gente compreende esse momento, né? Esse momento a gente compreende. Mas eu acho que isso não pode, posterior a isso, data vinha. É da nossa cultura e funciona aqui, infelizmente funciona no país. A prisão civil do devedor. A hora que você prende o cara, o dinheiro aparece. O dinheiro aparece. Exatamente. Então, assim, né, tudo muito relativizado nesse período. Né? Então, vai fazer o quê? A gente está cumprindo, estamos seguindo as recomendações. É óbvio que está tudo um pouco... Os processos estão caminhando, mas os mandados ainda estão muita coisa parada, só os urgentes... para passar essa fase e depois tudo voltar ao comum, ao normal. Eu acho que, por exemplo, realidade se pós-pandemia, com relação à prisão de alimentos, vai voltar ao normal. Não vejo. E nesse momento, considerando que não tem nenhuma vinculação, é uma recomendação, mas não é um caráter vinculativo. O seu posicionamento é no sentido de analisar o caso concreto, ou no sentido que cabe a prisão domiciliar essa que não tem efetividade prática?
Ô, Rafaela, a gente está, e eu particularmente estou seguindo a recomendação. Os mandados que saíram, que foram cumpridos, foram comunicados e a gente acabou colocando em prisão domiciliar, né? Porque como é que você vai levar... Veja, se funcionasse mesmo, se a gente tivesse celas separadas, é, quer dizer, fosse o que consta realmente no código, fosse o mundo real que vivemos aqui, só que não é. Você vai É, nas cadeias públicas, uma ou outra que vai ter uma cela separada, tenta fazer uma triagem para não evitar o contato, né? Mas exatamente. é uma situação bem delicada, Aí né? já A entra gente, até uma prevenção epidemiológica, né? então, Em cumprir a prisão civil nos termos do né? Código de Processo Civil. A E, a gente vem, os mandatos foram cumpridos, foram colocados em prisão domiciliar, a gente pediu uma fiscalização por parte da Polícia Militar, por parte da Polícia Civil, tentar aí fazer tá comparecendo na casa do cidadão para ver se ele está lá mesmo e tal, mas eu fico pensando, recurso tá todo mundo, né? Eu tô, você tá, a gente só sai em situações emergenciais. Então, é complicado, né? Essa e realidade é muito curiosa. tomara que ela passe logo, né? Para voltarmos à normalidade. Em Agora, relação Rafaela, à suspensão de prazos, os prazos voltaram a correr a partir de segunda-feira, né? A partir do dia 4, os processos digitais, né? Houve uma consulta feita na corregedoria, e a corregedoria, até por parte de um advogado, que questionou a questão dos processos híbridos, que é uma realidade nossa aqui em Goiás, né? Nós temos o digital, a gente tem o físico e tem o híbrido. O híbrido é aquele processo que começou físico e a partir de determinado momento cessou o andamento físico e ele passou a ser digital. Né? Mesmo os híbridos, o entendimento é de que ele é digital, então os prazos estão correndo com relação a eles, salvo o seu advogado comprovar uma impossibilidade de ter acesso aos autos, de precisar de alguma coisa, aí o juiz analisa essa situação para ver se suspende ou não. Olha, é muito complicado, eu tenho uma dificuldade um pouco grande com esses processos híbridos, não vou mentir. Eu conversei com toda a parte do gabinete, do pessoal que nos auxilia, nós pegamos esses processos essas semanas, começamos a despachar e naturalmente eu vou precisar ir ao fórum, vou ter que dar uma olhada, porque tem processo que a gente precisa dele, não tem jeito, né? Mas, enfim, foi uma opção do tribunal, então os prazos estão correndo com relação aos híbridos, né? e como fica o advogado nesses processos híbridos? Ele tem que Considerando que o acesso ao fórum ele está limitado a uma hora por dia. é possível agendar a retirada dessa carga, se for o caso, não tem problema. E se houver algum prejuízo, ele teria que peticionar nos autos para o juiz analisar em decisão fundamentada, e se fosse o caso, ele proferiria aí uma suspensão, tá? Então isso tem essa válvula de escape aí, tá? Como Então, você vislumbra o processo civil pós-pandemia com os atos processuais, tendo em vista aí os recursos tecnológicos de e-mail, WhatsApp, isso em relação à citação, intimação, notificação, até mesmo cumprimento de mandado para ter uma maior agilidade. Rafael, eu acho assim, nós fomos obrigados a entrar no mundo digital. Isso foi algo que a pandemia nos obrigou. Nós vínhamos num período de transição. Eu acho que isso ainda ia vir paulatinamente. Nós demos aí um salto aí e ganhamos uns Anos 4, luz. 5 anos. Vum! Não tem jeito, tem que ser assim. É tudo digital a partir de então. Então, assim, isso foi imposto. A natureza quis assim. A ideia era vir algo transitório, paulatino, né? Nós estávamos já caminhando, todas as comarcas a seu tempo e a seu modo estava vindo digitalizando esses processos. O tribunal já tinha um cronograma para promover a digitalização desses processos ainda físicos. E da noite para o dia nós somos forçados a entrar no mundo digital. Isso, por exemplo, afetou e impactou os processos criminais. Os processos criminais eram todos físicos. Físicos. Eram físicos. E aí Até mesmo para facilitar a juntada de prova, né? travou. O criminal travou no tocante à pandemia. Né? E o tribunal teve que tomar posicionamento, tomar atitude e falou, não, vamos plantar e
implantou e vamos ver o que vira, né? Então, assim, nós fomos obrigados a entrar no mundo digital. E isso nos atingiu em N motivos, em N campos de atuação. Então, nós tivemos o processo judicial criminal agora, isso é uma realidade. O Congresso teve que aprovar uma lei que alterou a lei do juizado para viabilizar agora audiências por videoconferência, né? Inclusive com a possibilidade de sentença no caso de não comparecimento na hora designada. E aí, nesse ponto aí que você acabou de dizer, essa lei nova que alterou o juizado com a possibilidade de videoconferência para as audiências de conciliação. E na ausência da parte, ou na possibilidade da parte se negar ao meio virtual, o juiz já pode dar a sentença de plano. Eu lhe pergunto, como fica o princípio do acesso à justiça do jurisdicionado que vai ter uma sanção em razão dele não se adequar ao meio virtual que foi abruptamente inserido na vida dele? Eu assim, acho que podia ter tido um períodozinho de vacaço, né? Para todo mundo se adaptar. Eu pensei um pouco nisso, conversei com alguns colegas, e aí me falando o seguinte: Guilherme, todo mundo hoje tem celular, dá para fazer uma chamada de vídeo. Eu fiquei pensando um pouco, realmente, hoje acho que, se eu não me engano, o Brasil é um dos maiores números de consumidores de aparelhos celulares no mundo. Eu acho que o Brasil está entre os top 5 aí. Mas, enfim, tem casos e casos, né? Não dá para deixar esse jurisdicionado sem um acesso. Eu acho que seria interessante, no futuro próximo, os tribunais, de repente, criarem uma sala disponível nos fóruns. O Guilherme vai fazer uma audiência, mas o réu mora em Itumbiara, então ele não precisa se deslocar até Bom Jesus. Então, sei lá, pensar numa sala no tribunal, vai ter um horário, agenda lá que você vai conseguir comparecer no fórum e depois ter acesso a um computador, à internet, participar dessa audiência. Eu acho que a gente vai ter que precisar de meios para viabilizar esse acesso e assegurar esse acesso. É óbvio que nesse período pandêmico está tudo fechado, então nós não temos isso. O que precisa ser feito, Rafaela? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de bom senso nesse ponto. E tentar assegurar todas essas garantias. O cara recebeu, o cara deu o ok, ele está ciente, então a audiência vai acontecer. Então, você consegue participar? Dá para participar? Vamos fazer? E aí todo mundo de acordo faz, senão, sei lá, a ideia, de repente, eu vou pelo menos proceder assim. Eu vou tentar fazer essas audiências, já estamos semana que vem tentando organizar um período de teste aí com algumas. Compareceu todo mundo, óbvio, tá resolvido o problema. Agora, se tiver algum problema, tentar, de repente, verificar o que aconteceu, se foi realmente impossibilidade técnica, impossibilidade de acesso, tentar uma remarcação. Agora, se não foi nada disso, sentença. E você vislumbra assim, uma possível inconstitucionalidade do artigo 23 dessa lei que alterou o juizado em relação ao princípio da inafastabilidade do acesso à justiça, justamente para aquele que não conseguiu se adequar ao meio virtual? Rafaela, não, eu acho que inconstitucionalidade não, eu acho que os tribunais, eu acho que teria que se pensar só em ter um acesso, né? De repente viabilizar uma sala para ter um acesso a um computador, alguma coisa desse tipo. Mas inconstitucionalidade não, acho que eu não vejo muito violação a isso, né? Igual eu falei, pode ter uma limitação aí, um caso ou outro, daí eu acho que a importância de se pensar em um meio de acesso. A importância, e aí também, obviamente, o Estado precisa se adaptar, de um modo geral. Eu acho que a OAB pode ter um papel importante também de viabilizar o acesso à sua sala, né? Nomeação de um advogado, dependendo da situação. Então, essa estrutura precisa ser montada. Né? Isso para o futuro, mas e visando assim, um presente próximo?
O presente próximo que eu falo neste momento de Rafaela, as audiências vão pandemia acontecer, com os fóruns fechados. já está acontecendo nessas audiências de conciliação. É como eu falei, se houver a demonstração de impossibilidade, eu preciso ter contato com o réu. Eu preciso intimar ele, e aí veio a possibilidade de intimação por WhatsApp. Ó, vou fazer audiência no dia tal. Vai ser por vídeo, vai ser por um sistema. Eu vou te mandar um link aí. Você consegue, tá tudo certo, dá para fazer? O cara deu ok, não tem problema. A Não, ausência não dele dá. seria uma má fé, né? Não dá. Uma possível arguição desse argumento. Não, vai dar. Então, deu, foi intimado, tá ciente, quer dizer, você tem alguma impossibilidade? Não, tudo certo. Então, assim, realização do ato, né? E a ideia agora, sair um provimento da corregedoria, é estender isso também para as varas de família, né? E aí as varas de família é engraçado, porque a gente tem sempre a questão de ser alimentos, na maioria delas, né? E isso já é urgente por natureza, né? Então, é algo também que eu acho que vai começar. A gente está fazendo esse período de teste, organizei isso com o pessoal lá de Bom Jesus para tentar fazer essas primeiras audiências semana que vem. Vamos tentar sentir um pouco isso e depois tentar estender isso para as varas de família, para ir tentando desafogar. Porque, só para você ter uma ideia, né, o juizado de Bom Jesus é um juizado pequeno. Hoje ele ficava em torno de 400 processos, 400, 500. Hoje eu tenho mais de 600, eu tenho 130 audiências para marcar. 130 pendentes de realização, quer dizer, é muita coisa. A gente precisa começar a desovar isso. E isso está no estado inteiro. Para fluir, né? Precisa Até voltar mesmo a fluir. porque precisa voltar à normalidade. Tudo tem que voltar à normalidade dentro da possibilidade e a conservação das medidas sanitárias. Sim. Nós estamos caminhando para o nosso fim, nós temos 9 minutos de live ainda. E só fazendo um comentário, quando surgiu a pandemia e logo em seguida vieram vários atos normativos do executivo, depois do legislativo e o judiciário, tudo no sentido de medidas sanitárias, de evitar o acúmulo ou evitar a aglomeração de pessoas. E aí, o que a gente a princípio viu quando houve uma suspensão dos prazos, lá com a resolução 303 do CNJ, que a princípio seria um lockdown no sistema judiciário. Só que, na verdade, foi uma suspensão de prazo e não de atos processuais. Tanto que eu tive processos que tiveram eu tive sentença, eu tive decisão interlocutória, cujo prazo ficou suspenso para depois do dia 30 de abril. Mas, assim, a princípio veio aquela interpretação de que o sistema judiciário parou. Não, em nenhum momento. E isso causou, assim, naquele primeiro momento, lá em março, em meados de março, um sentimento de paralisação, de não prestação de serviço. E isso trouxe um sentimento ruim em termos de parar, literalmente de parar. E a gente viu que não foi assim. E tanto que as resoluções inseridas, elas foram no sentido só de regulamentar os prazos depois. Agora nós já tivemos a 314 do CNJ, que permitiu voltar os prazos. Continuou ainda no sistema telepresencial, no sistema remoto de acesso. Como que você verifica essa interpretação do sistema, o possível sistema lockdown em relação a essa resolução de ontem, do 318? Porque é o que a gente viu algumas pessoas comentando, nossa, mas vai suspender de novo. Aí depois já viu, não, vai suspender em caso de possível decreto no sentido de paralisação total das atividades. Em nenhum momento a justiça parou, o judiciário não parou em nenhum momento, né? Ninguém tirou férias. O que aconteceu foi que os fóruns fecharam justamente para evitar contato, aglomeração. Obviamente veio uma suspensão. Na verdade, o CNJ demorou um pouquinho, né? Alguns tribunais já tinham editado alguns atos, depois veio
o CNJ e padronizou isso e orientou todos os tribunais, e aí nós tivemos um primeiro momento de suspensão depois de tudo. Suspendeu o processo físico, suspendeu o processo digital. Suspendeu o prazo, na verdade, não é só isso. Isso. E Na não verdade, ato processual. não ato. Nós estávamos em um regime de trabalho diferenciado. Só isso, a gente está trabalhando de casa. Tanto aí que o índice de produtividade subiu muito, de um modo geral, né? A subida era natural, porque você fechou o atendimento, você não tem interrupção de trabalho, a coisa fluiu de uma maneira muito célere, muito rápida. Tem processo que a coisa está girando. E quem vem praticando atos, apesar de estar suspenso, se eu te intimei, pedi uma diligência num processo que você atua, se você cumpriu a diligência, o processo está fluindo, está fluindo. Não tem prejuízo nenhum, você foi intimada, cumpriu. Seu prazo não estava correndo, mas você já praticou o ato, preclusão do ato que você praticou, bola para frente, vamos caminhando. Eu pratiquei alguns atos, juntei algumas petições, o processo, durante esse período em abril, o processo fluiu. Tá fluindo, não tá. Agora, obviamente, eu mandei te intimar, você não praticou nenhum ato, seu prazo não estava correndo até dia 4, eu tenho que agora aguardar o prazo que foi determinado naquele despacho. Então, o judiciário trabalhou normalmente, eu vinha falando com alguns advogados, pessoal, dá uma olhada nos processos, tá suspenso, mas vai sair muita publicação, vocês vão ficar atolados a partir do dia 4, né? Porque a questão tá lá em muita gente não vai depois conseguir cumprir. Né? Então, a justiça não parou em nenhum momento. Não teve o lockdown que, a princípio, não. Obviamente, houve uma restrição de acesso aos fóruns, teve que criar canais de comunicação, de acesso. Tem vários e-mails aí que você consegue falar com a escrivania, falar com o servidor, falar com o juiz. A gente recebe alguns pedidos direto mediante a escrivania comunica, ó, o advogado peticionou, pediu para dar uma olhada, está falando que é urgente. A gente tenta fazer uma análise e despachando se for realmente urgente. Se não for, vai entrar realmente na ordem cronológica. Tem algumas questões que o próprio TJ já regulamentou, e-mail de andamento de processo, isso não é para responder, porque você consegue consultar o Projude, mas tentou-se fazer alguns canais de comunicação, tentando esse acesso. Agora veio uma nova resolução do CNJ que fala da possibilidade de suspensão quando tiver lockdown. Né? Se parou, para tudo, os prazos param. Fora isso... Uma situação excepcional diante de algum ato. Nós estamos caminhando, faltam 3 minutos. Eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada por essa live, por esse diálogo, por ter questionado pontos interessantes do processo civil e qual a visão, a perspectiva do futuro em relação a isso. Agradecer os meus queridos diretores que muito me ajudam, a Luciana, entre outros diretores aqui. Os professores, os alunos, os conselheiros da OAB que assistem, os juízes que estão assistindo, todas essas pessoas que participaram. Eu quero que você, Guilherme, assim, nesse momento final, deixe uma mensagem, qual o futuro do processo civil e da advocacia nesse futuro? Rafaela, eu acho que vai mudar muita coisa, viu? Eu acho que nós temos que ser um advogado... o advogado vai ter que ser um advogado 4.0 e o juiz vai ter que ser um juiz 4.0 também, uma velocidade aí extremamente... algo muito rápido. Isso mudou e vai mudar demais, Eu acho que nós vamos ter um redesenho de muitos atos processuais daqui para frente. Eu acho que precisa se pensar em questões, realmente, sessões virtuais, sustentações orais virtuais, realizações de audiência por videoconferência, de repente, sabe, trabalhar com QR Code, tentar passar projeto de lei para viabilizar com segurança, obviamente, né, citações, intimações por outros meios. É óbvio que eu tenho que ter segurança. A gente está falando de ato jurídico, eu preciso ter uma forma de ter segurança disso. Mas, olha, eu fico pensando, olha, não faz sentido um advogado se deslocar para Goiânia para fazer uma sustentação oral. Não faz sentido um advogado de Goiânia andar 200 quilômetros para ir falar comigo, para despachar um processo, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a usar essa tecnologia e saber usar. Porque a tecnologia, a gente está dando aula muito nisso, concentra muita informação.
O que eu falo numa aula de 1 hora, eu falo num vídeo de 20 minutos. Verdade.